Olá, turminha, boa tarde. A aula de hoje é de ciências e a gente está aqui no capítulo 11 do módulo 4. Para assistir essa aula, pega o livrinho aí para acompanhar tudo e para ficar por dentro, né, o que a FTD vai mostrar para a gente hoje sobre esse assunto. Lembrando que na aula passada a gente começou o capítulo 11, tá? Por isso que Tia colocou aqui a capinha do capítulo 11. E aí vamos continuar, tá? Para falar sobre o nosso corpo. Nessa aula de hoje, vamos aprender algumas outras informações e vocês ficarem bem sabidos, tá? Antes da gente acompanhar as páginas, Tia vai colocar um videozinho aqui para vocês assistirem, da Smile, sobre os ossos no nosso corpo, tá? Assiste até o final para continuar a prosseguir, né, com o assunto na aula de hoje, tá bom? Vamos lá? O corpo humano. Sistema ósseo, os ossos. O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos, sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, as costelas e o fêmur. Outros ossos que temos são maxilar, vértebras, clavícula, omóplata, ulna, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, perônio. Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais! Clique nos outros vídeos e inscreva-se no canal da Smile and Learn para continuar aprendendo. Olá, turminha! Vocês assistiram o vídeo da Smile, que fala sobre os ossos no nosso corpo? Conseguiu aprender todos? Se não conseguiu, pode voltar lá, assistir de novo, que sempre é bom, né? Rever o conteúdo para ficar na mente da gente. Tá aqui, olha. E vocês viram quantos ossos tem no nosso corpo humano? Exatamente, são muitos. E aí, vocês estão vendo aí que está na página 214 e 215 do módulo 4 de Ciências. E tá vendo que te colocou um GIF bem legal, né? Essa é a movimentação do cotovelo, do braço e do antebraço. Vocês estão vendo aí que tem uma parte rosa, né? Como se fosse um cordãozinho, um ligamento, né? Um tendão, que faz com que esses ossos fiquem ligados. O rompimento desses ossos pode trazer uma lesão grave, né? Jogadores de futebol e de outros esportes geralmente têm um problema de rompimento de tendão. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? E aí tem a cartilagem também, que ajuda, né? A cartilagem envolve, né, o corpo, essa parte branca aí que vocês estão vendo, envolve
os ossos para que possa ter esse atrito e eles possam se mover com mais facilidade. Quando há um desgaste dessa cartilagem, uma proteção, aí existem doenças que envolvem esse problema e a pessoa precisa fazer tratamento, tá? O médico responsável, né, para cuidar dessa parte dos ossos, chamado de ortopedista. Tá com problema, sentindo alguma dor em alguma articulação no joelho, na coluna, tem que procurar o ortopedista para saber o que está acontecendo, tá? Vocês estão vendo aí, olha, observa a imagem ao lado, tá vendo o quê? O que as pessoas estão fazendo? Responde lá no grupinho, tá? 2. Como você estudou o esqueleto? Como você estudou, o esqueleto é formado por vários ossos. Vocês viram no vídeo, né? E na aula passada. Em sua opinião, como esses ossos se unem uns aos outros? Tia já andou falando alguma coisa aí, tá bom? E vocês vão responder lá no grupinho. 3. Sabendo que os ossos são estruturas rígidas, duras, o que permite aos capoeiristas realizarem os movimentos da capoeira, flexionando partes do corpo. E aí, vocês sabem? Responda essas 3 perguntinhas lá no grupo para a tia saber que vocês de fato estão assistindo a minha aula, tá bom? Vivendo valores. A capoeira é uma importante forma de expressão cultural. Valorize e respeite as diferenças culturais, tá bom? É a diquinha do autor do nosso livrinho. Podemos realizar diversos movimentos com o corpo, flexionando muitas de suas partes. Isso é possível graças às articulações do corpo humano. Essa articulação que a tia está mostrando aí, que promove esse movimento, né, do braço e o antebraço. As articulações são pontos de contato entre ossos e entre ossos e cartilagem. Cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo resistente e flexível, tá? As articulações unem os ossos, certo? E permite que o corpo realize movimentos. Estão vendo aí que esse movimento a tia colocou através de um GIF animado. Vocês estão vendo os pontos em vermelho nesse homem aí que tá parecendo que tá correndo? É a articulação do punho, articulação do joelho, articulação do tornozelo, articulação do ombro, articulação do cotovelo e articulação do quadril. E aí, tia quer que vocês façam uma atividade bem diferente hoje. Pede alguém em casa, o responsável, o seu irmão adulto, né, responsável por você, ou o tio, o pai. Pede para ele segurar o celular e mostrar você mexendo todo o seu corpinho, essas articulações que aparecem aí na imagem do livro, tá? Você mexe o pescoço, mexe o braço, o pé e também, né, o joelho. Vai mexendo todas as articulações. Faz um videozinho bem legal para colocar no nosso grupinho, você mostrando que você é capaz de mexer todo o seu corpo, né? Todas essas articulações aí, tá bom? E aqui na página 215, tipos de articulações. Vamos conhecer os movimentos que algumas articulações do corpo nos possibilita realizar. Vamos lá conhecer? Para isso, repita os movimentos mostrados abaixo. Como tia pediu, você vai fazer no videozinho, tá bom? O vídeo que vocês têm que postar lá no grupinho. Articulação da coluna vertebral. Então, você vai mexer o corpinho para um lado e para o outro, como o menininho está fazendo aí. Articulação do quadril. Mexe o quadril de um lado para o outro. Em qual das situações você conseguiu realizar o movimento mais amplo? E aí, qual foi que você conseguiu movimentar? Esse aí, o A, que é a articulação da coluna vertebral, você vai mexer para um lado e para o outro, tá? É um exercício que você bota a mão, coloca a mão no quadril e mexe para um lado e mexe para o outro. E esse aqui do quadril, você vai pegar e vai mexer a perna, levantar a perna direita, levantar a perna esquerda. E aí, qual que você conseguiu fazer com mais facilidade, né? O que também você conseguiu se esticar mais. Como você deve ter percebido, os movimentos realizados pela articulação do quadril são os mais amplos que os movimentos realizados pela articulação da coluna vertebral.
Isso ocorre porque articulações são diferentes uma das outras. Veja abaixo. Articulações móveis possibilitam a realização de movimentos amplos, né? Exemplo, a articulação do quadril. Tá vendo aí a mocinha, né, levantando a perna? É um movimento aí amplo, né? Um movimento aí que ela mexe aí o quadril. As articulações semi-imóveis possibilitam a realização do movimento pouco amplo. Exemplo, a articulação da coluna vertebral. Tá vendo? O que vocês vão fazer no videozinho, tá? Articulação imóvel não possibilitam a realização de movimentos. Exemplo, a articulação do osso do crânio, tá certo? Então, esse movimento, o crânio não movimenta, né? Ele não se mexe, certo? Da ideia que o crânio é duro, rígido. Então, esse aqui não tem movimento, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês através de um GIF que eu coloquei aqui, tá certo? Deixa eu te apertar aqui, certo? Essa aqui, olha, tá vendo? É articulação. Essa articulação que tá aqui no GIF. Tá vendo essa parte branca, a cartilagem? Ela tá se desfazendo. Quando isso ocorre, perda de cartilagem, o desgaste dela, isso causa uma doença, tá certo? Artrose, artrite, a pessoa geralmente sente dores, então tem que buscar um médico, certo? Isso é falta de exercício, falta de cálcio, uma alimentação adequada, tudo isso é um conjunto que tem que ser feito, realizado por todos nós, para que isso não venha a ocorrer. Tá certo? E aí, se ocorrer, mesmo você tendo cuidado, tem que procurar um médico para tomar todas as medidas, né? Para tomar toda a precaução ou também cuidados passados do médico para a gente, para que isso possa ter uma solução, tá bom? Então, tem que cuidar da saúde para evitar certos problemas. Então, o nosso osso precisa de cuidado. A tia falou na aula passada, tá? E aí, vocês estão vendo aí, eu coloquei duas imagens, dois GIFs, né? Essa daqui, ao lado, é uma pessoa mexendo o pescoço, tá? É uma parte que pega aqui da cabeça, né? Até a parte de baixo, que é a coluna vertebral. E aí tem uns ligamentos aí, marrons, esses ligamentos, né, que proporcionam que a gente possa fazer essa movimentação no pescoço, certo? Por isso que, além dessas articulações que existem, né, em pontos estratégicos em nosso corpo, os tendões, né, eles possibilitam justamente, os ligamentos possibilitam o movimento dos membros, como vocês estão vendo aí, a cabeça se movimentando flexivelmente ao corpo, né? Então, esses tendões, esses ligamentos, eles proporcionam esse movimento, tá bom? Os músculos têm tudo a ver, né? Nosso corpo é um conjunto, né, de parcerias. E aí, vocês estão vendo, né? A gente usa muito celular no dia a dia, não é isso? Eu uso, vocês usam celular constantemente. E aí, quanto mais a gente deixa a cabeça inclinada para ver o celular, mais a gente tá machucando, né? A postura da nossa coluna vertebral. Vocês estão vendo aí, olha, 45 graus, 49, 60 graus, já tá prejudicando, né? A nossa coluna, quando você fica demais assim, com a coluna, com a cabecinha baixada, né, olhando para o celular, e aí tá machucando, lesionando essa parte aí que faz parte da coluna vertebral. Então, o correto é a cabecinha, ó, levantada para cima, vocês estão vendo aí, olha, vai ficar verde, tá vendo? Então, essa é a parte aí correta de ficar a nossa coluna. Esse é o certo que deve ficar ereta. A maior parte do tempo, a gente tem que estar com a vista para frente e não inclinada para baixo. Assim, pode lesionar, né? Trazer problemas à nossa coluna. Então, você for pegar o celular, ou reduz o uso excessivo do celular, ou se não, levanta o celular, mexe ele com a cabeça olhando para frente, não inclinada para baixo, tá certo? É uma dica que tia tá dando para que vocês tenham uma saúde adequada, na coluna e não venha ter problemas futuros, tá bom?
E aí, tá aqui na página 216 e 217, tá? Para mostrar para vocês os cuidados com a coluna vertebral, porque ela é muito importante. Um acidente envolvendo uma coluna vertebral pode deixar a pessoa paralítica pro resto da vida, tá? Então, a gente tem que ter cuidados com a coluna. Vocês estão vendo aí, né? Eu coloquei o GIF, né? Da nossa coluna aí, isso é a coluna vertebral ossinho, que ele tem essa capacidade de flexionar, né? Tipo uma sanfoninha, vocês estão vendo, né? Coloquei aqui embaixo também, né? Um movimento de um GIF, né? Onde fica localizada a coluna no homem, tá certo? E aí, cuidar com a coluna vertebral. A uva, né? As duas uvinhas conversando. A coluna vertebral precisa de alguns cuidados. Mas quais são os cuidados que devemos ter com a coluna vertebral? Para manter a saúde da coluna vertebral, é preciso ter alguns cuidados com a postura durante a realização das atividades no dia a dia. Mochila nova, Antônio? Pergunta a mocinha, né? Sim, a mochila antiga estava prejudicando minha coluna vertebral. Então, a mochila das costas, que a gente usa nas costas, tem que ter cuidado, não pode colocar muitos livros, peso excessivo na coluna pode trazer vários problemas. Por exemplo, tia tem um exemplo de vida pessoal. Eu usava muito aquelas bolsinhas de costas, né? Aí, coloca aqui no ombro. Eu levava tanto peso que criou um calo numa das articulações, né, onde fica no ombro, certo? Chamado de bursite. E aí criou esse calozinho, uma bolinha, que estava trazendo dores intensas para mim. Tive que deixar de lado o uso de bolsas, não posso mais procurar colocar peso no ombro, justamente porque isso acarretou de muito ao longo do tempo, né, te usando a bolsinha nas costas pesada demais, com muitas coisas. Então aí Antônio resolveu optar pela bolsinha de carrinho, que aí pode levar o peso que quiser, né, na bolsinha e não vai prejudicar a coluna vertebral, porque ela é puxada através de rodinhas com a mão, tá bom? A mochila de Luísa tem algumas características que ajudam a prevenir problemas na coluna vertebral. Professora, aí quer dizer que a gente não pode usar a bolsinha de costas? Pode sim, sendo que não pode levar muito peso, porque o peso vai acarretar o problema, certo? E aí tem umas dicas do autor, vocês podem ver. Alça larga, tem que ser uma alcinha bem larga, tá? Acolchoada, bem fofinha. Não comprime o ombro de Luísa. Então, essas duas opções, larga e tem que ser acolchoada para não comprimir o ombro de Luísa. É preciso usar as duas alças, uma em cada ombro, não as duas num ombro só. Isso prejudica demais. Para distribuir igualmente o peso da mochila. Então, isso tem que estar distribuído, as duas alças em cada um dos ombros, tá? Não só em um ombro. A faixa da cintura mantém a mochila em contato com as costas e ajuda a distribuir o peso uniformemente. Então, você tem uma faixa, não sei se vocês viram, ninguém usa essa faixa. Geralmente, nenhuma pessoa que tem uma mochilazinha, eu conheço muitas pessoas, já vi várias pessoas que têm a mochilazinha e essa faixazinha fica solta nas laterais da mochila e ninguém nunca prende ela na cintura, ninguém. Então, ela ajuda aí, olha, tá vendo? Essa faixa na cintura, ela traz uma uniformidade do peso, certo? A parte que indica em contato com as costas de Luísa é acolchoada e resistente. Isso protege o corpo contra objetos que estão dentro da mochila. Então, essa parte nas costas, assim, da mochila, que fica em contato com as nossas costas, ela tem que ser acolchoada, tá certo? A mochila de Luísa fica posicionada cerca de 5 centímetros acima de sua cintura. Então, ela tem que ficar acima da cintura. Tem gente que bota a mochila lá embaixo, né? E não pode. Ela tem que ficar acima da cintura um pouquinho, 5 centímetros, tá? Muita gente usando mochila errada e trazendo problemas, né, à coluna
coluna. Então, estamos aqui na página 217, tá? A mochila de Antônio é diferente da mochila de Luísa, mas também ajuda a prevenir problemas na coluna vertebral. Tem que ter cuidado, porque essas mochilas que a gente é de rodinha também pode trazer problemas se for usada de forma errada, tá bom? A mochila de Antônio apresenta tamanho e altura adequada, certo? Assim ela não fica abaixando enquanto puxa a mochila e mantém uma postura adequada. As mochilas devem ser leves, pronto. Aí, a mochila tem que ter um peso adequado, não pode ser muito pesada. Nada de colocar vários livros na mochila e sair arrastando ela, que também pode trazer um prejuízo ao seu braço, por exemplo, e à coluna também, tá? Por isso, carregue no máximo 10% da massa do seu corpo, por isso para não prejudicar, né, sua coluna vertebral. Além da utilização das mochilas adequadas, é preciso se sentar corretamente para evitar problemas na coluna vertebral. Então, tem muita gente sentando de forma errada. Será que você senta aí igual a esse menininho que está sentado na cadeira, carteira da escola? Ao se sentar, devemos encostar as costas por completo no assento. Tem gente que não, né? Só a parte de trás. A parte da frente fica inclinada. E, na verdade, não é. Tem que ser aí por completo. A altura da mesa deve ser adequada para que seja possível posicionar os braços nela, formando um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo aí na imagem. Os pés devem ficar apoiados no chão. Além disso, é preciso que as pernas fiquem em um ângulo de 90 graus também. Então, tudo aí, ó, a maneira correta de sentar é dessa maneira aí, certo? Não pode ser de outra. Aí tem gente que estuda na cama, tá errado. O lugar de estudar não é na cama. Tem gente que estuda no chão, tá errado. Tem gente que estuda assistindo televisão, é errado, porque aí você se distrai e termina fugindo do posicionamento correto. E aí isso pode interferir na sua saúde. A falta de cuidados com a coluna vertebral pode causar dores e alteração na curvatura normal da coluna. Vocês vejam aí abaixo. Tem pessoas que usam um tipo de equipamento nas costas, tá? Para poder recuperar uma coluna que foi lesionada, né? Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês verem, né? Pessoas que fazem o tratamento de coluna. Tem pessoas que fazem natação no esporte para recuperar também a postura correta da coluna, tá? E vocês estão vendo aí, representação da coluna vertebral com lordose. Tudo efeitos de uma coluna que sofreu com a má postura ou outras coisas, tá? Representação da coluna vertebral com escoliose, representação da coluna vertebral com cifose. Tudo aí foi ocasionado por má postura, sentar inadequadamente, levar muitas mochila pesada, fazer exercício de forma errada. Tem gente que faz exercício e faz de forma errada e também pode lesionar a coluna, levantar peso de forma... Não é assim, uma caixa tá no chão e pegar de todo jeito, não pode lesionar a coluna. Isso tudo pode trazer problemas e vocês estão vendo aí alguns deles que podem ocasionar, prejudicar a saúde das pessoas. E aí são dores intensas, desconfortantes. E para que isso não aconteça no futuro de vocês, isso tem que ser levado à prática, né, no dia a dia. Cuidado com a coluna é essencial, tá certo? E aí, vocês vão assistir agora um videozinho que tia vai colocar, mostrando os cuidados na prática com a coluna, tá? Assiste o vídeo completinho para poder aprender, tá bom? Vamos lá? Qual foi? Hã? Pois é. Você já viu os adultos reclamarem de dor nas costas, no pescoço, na coluna, não é? Ai, como dói minhas costas! E sabe por que isso acontece? Na maioria das vezes, é porque eles não usam bem o corpo. Trabalham demais em posições ruins, carregam peso errado, mas quando eles tinham a nossa idade, ninguém contou pra eles isso que eu vou falar agora. Você conhece a sua coluna? Ela é que te sustenta de pé. E ao contrário do que se pensa, ela não é totalmente reta para manter bem a sua postura.
A região do pescoço tem uma curvinha assim para te manter olhando para frente. As costas têm uma curva um pouco para trás, mas não muito. E essa curva mais baixa é assim, para que o bumbum não fique para dentro. Afinal de contas, nós não somos robôs. Ai, como dói minhas costas. Mas não é só a coluna que é importante. Todo o corpo deve estar bem alinhado para proteger e equilibrar bem a coluna. Alguns pontos do nosso corpo devem estar na mesma direção. Imagine uma linha, passando pela orelha, pelos ombros e descendo em direção aos seus pés. Ela deve passar pelo osso do quadril, pela lateral do joelho e pelo ossinho lateral do pé, chamado maléolo. Maléolo. Esse cara aqui está com a cabeça para frente e a coluna curvada. Esse outro aqui está com a cabeça muito para frente e os joelhos muito para trás. Você já viu o joelho assim? Joelho é para ficar destravado e não para ficar esticado demais. Assim, se alguém te der um toque no joelho, não vai te pegar de surpresa. Opa! E este último aqui, a cabeça e a barriga estão para frente e o bumbum está muito para dentro. Então vamos nessa! Você pode olhar como o seu colega fica de pé e pedir para ele observar você também. Estando de pé, é assim que a gente deve se manter sem perder o olhar para frente. Ah, os pés devem estar um pouco separados, mais ou menos na mesma distância entre os dois lados do bumbum. O peso do corpo deve estar distribuído nos dois pés. E aí, turminha, assistiu o videozinho? Aprendeu? Certo? Não se esquece que vocês têm que fazer um vídeo, tá certo? Mostrando a movimentação da articulação. Pede para alguém aí pegar o celular e se mexe, tá? Mexendo de forma adequada, os bracinhos, a coluna, né? A perninha, joelho, tá bom? E depois que vocês fizerem isso, colocar o vídeo lá no grupo, aí vocês podem fazer a atividade da página 218 e 219. Vocês vão ler aí a manchete, tá vendo? Na número 1. O uso incorreto do celular pode provocar danos no pescoço e na coluna. Te explicou isso aqui nessa videoaula, tá? Utilizar o aparelho com o pescoço inclinado para baixo sobrecarrega o corpo e provoca estresse na região cervical, além de causar danos à visão. Olha só! Crianças e jovens são os mais afetados por conta também de longas horas na internet, adolescente utilizando telefone celular. E aí, sublinhe no trecho da manchete, que explica o porquê de o uso incorreto de telefones celulares causar danos à coluna vertebral e ao pescoço. No 2, identifique o principal tipo de articulação que permite a realização de cada um dos movimentos da bailarina abaixo. Então, tem uma página aí que te mostrou isso, tá? Todas as articulações. E no 3, identifique o principal tipo de articulação associada a cada um dos movimentos a seguir. Para isso, pinte o quadrado de cada imagem de acordo com a legenda abaixo. Azul é a articulação mandibular. O rosa é a articulação do ombro, amarelo a articulação da coluna vertebral e verde articulações do joelho e do quadril. Então, cada imagem dessa daí vai ser referente a uma cor, tá bom? Como seria realizada cada um dos movimentos acima se não tivéssemos articulações? E aí, você sabe? Coloca aí abaixo, tá bom? Ao terminar a atividade, envia para a tia no privado a foto dela concluída, tá bom? Outra coisa, 3 horas é a nossa horinha do lanche. Então, tia volta de 3h30 após vocês concluir a atividade e fazer o desafio do videozinho Movimento da Articulação. Não se esquece, tem que participar no grupo, tá? Para a tia perceber que vocês estão assistindo a nossa videoaula. Cheiro da tia e até a próxima aula de ciências!